História bíblica de Isaque. Deus prometeu que coisas maravilhosas aconteceriam para Abraão e seus filhos. No entanto, Sara, sua esposa, não podia ter filhos, e ambos já estavam muito idosos para dar à luz. Assim, Deus enviou anjos para dizer a Abraão que Sara teria um filho especial. 1 ano depois, seu nome seria Isaque, e por meio dele, Deus daria a Abraão tantos descendentes que ninguém poderia contar. E foi exatamente o que aconteceu. Quando Isaque nasceu, Sara falou com alegria: Deus me deu motivo para rir, e todos os que ouvirem essa história vão rir comigo. História bíblica de Moisés. Quando Moisés ainda era um bebê, sua mãe teve que protegê-lo de um grande perigo, colocando-o em um cesto que desceu o rio adentro até chegar ao palácio do faraó. A filha do faraó viu o cesto, resgatou o bebê e resolveu adotá-lo. Moisés foi o homem que Deus escolheu para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito e guiá-lo para a terra prometida. Já adulto, através dele, Deus falava com o povo e realizava grandes milagres. Deus deu para Moisés os 10 mandamentos. Ele foi um grande líder e um verdadeiro amigo de Deus. História bíblica de Miriam. Miriam foi uma menina muito corajosa e esperta. Quando seu irmãozinho Moisés foi colocado em um cesto no rio, ela ficou pelas margens, observando e cuidando do cesto. Quando a filha do faraó pegou o pequeno Moisés, Miriam apareceu e falou com ela: Se a senhora quiser, posso encontrar uma mulher israelita para amamentar e criar este bebê para a senhora. Então Miriam trouxe a sua própria mãe para cuidar de seu irmãozinho. Ela conseguiu que seu irmão fosse devolvido à sua mãe e criado em seu lar com amor e segurança. História bíblica de Samuel. Samuel ainda era um menino quando foi levado ao templo para servir a Deus. Seu responsável era o sacerdote Eli. Certa noite, Samuel estava dormindo quando ouviu uma voz o chamando. A voz o chamou várias vezes, mas ele achava que era Eli que o chamava. Então Eli disse a Samuel o que responder na próxima vez que ouvisse a voz lhe chamando. E Samuel falou: Fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo. Deus falou muitas coisas a Samuel. Depois disso, Samuel continuou a crescer e todos souberam que Samuel era o verdadeiro profeta de Deus. História bíblica de Davi. Certo dia, Deus mandou o profeta Samuel ir até a casa de Jessé, pois iria escolher um de seus filhos para ser o próximo rei de Israel. Chegando lá, Jessé trouxe seus 6 filhos, mas Deus não escolheu nenhum deles. Então Samuel perguntou se não havia mais nenhum. Assim Jessé mandou chamar Davi, seu filho caçula que cuidava das ovelhas. Quando o menino chegou,
Deus disse a Samuel: É este, levante-se e unja-o. A partir de então, Davi fez coisas incríveis em nome de Deus. Enfrentou perigos, lutou contra um gigante e se tornou um rei justo e bom. História bíblica de A Serva de Naamã. A serva de Naamã era uma menina israelita. Certo dia, a menina viu que Naamã tinha lepra e teve compaixão. Então ela falou para a esposa dele: Se o meu senhor fosse falar com o profeta, certamente ele seria curado. Então Naamã foi até o profeta. O profeta Eliseu mandou que Naamã fosse até o rio Jordão e se lavasse 7 vezes. Naamã seguiu a orientação e, quando saiu da água, sua pele estava curada. Naamã voltou feliz para casa por causa das palavras da pequena serva. Ele encontrou a cura. História bíblica de Josias. O pequeno Josias foi rei desde seus 8 anos de idade. Mesmo sendo criança, ele sempre fez o que era certo. Procurou agradar a Deus e governou o seu povo com sabedoria. Quando jovem, em vez de aproveitar o seu cargo para realizar desejos pessoais, Josias se preocupou em reformar o templo de Deus. Certa vez, Josias e os líderes do reino chamaram o povo e foram todos juntos até o templo. Lá, diante de todo o povo, o rei Josias leu o livro da lei de Deus. Ele fez uma aliança com Deus e prometeu que ele e o seu povo iriam obedecer ao Senhor, guardando seus mandamentos de todo o coração. História bíblica de Jesus menino. Quando Jesus era criança, ele viajou com seus pais e uma multidão para celebrar a Páscoa em Jerusalém. Quando a festa terminou, todos começaram a ir embora. Durante a viagem, Maria foi procurar Jesus, mas não o encontrou. Maria e José voltaram depressa para a cidade para procurá-lo, mas apenas depois de 3 dias procurando, eles o encontraram no templo. Jesus estava conversando com os mestres da lei. Ele ouvia e perguntava sobre a palavra de Deus. Os adultos estavam admirados com sua inteligência e suas respostas. Mesmo assim, ele voltou para sua casa em Nazaré. Ele era um filho obediente. História bíblica de Jesus e as crianças. Um dia depois que Jesus havia ensinado, algumas pessoas levaram suas crianças até Jesus para ele colocar as mãos sobre elas e orar. No entanto, alguns dos discípulos de Jesus não gostaram disso e repreenderam as pessoas. Então, Jesus falou: Deixem que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino do céu é das pessoas que são como estas crianças. Em outra ocasião, Jesus falou: Quem é humilde como uma criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo.
História bíblica: o menino generoso. Certo dia, um menino e sua família foram ouvir os ensinamentos de Jesus. O menino preparou um cesto com pães e peixes. Havia uma multidão e os discípulos ficaram preocupados, pois não haveria comida para tanta gente naquele lugar isolado. Então o menino ofereceu seu lanche a um discípulo. Jesus pegou os pães e os peixes, agradeceu e os repartiu com todos. Foi um milagre o que aconteceu. Os discípulos distribuíram o alimento para todos e sempre havia mais. O pouco que o menino tinha, ele ofertou com amor e Jesus multiplicou.